Olá a todos, boa noite. Eu sou a Daniela Oliveira, neurocientista e instrutora do programa de Kindfulness do Ciências Contemplativas do Brasil. Sou pesquisadora associada do Center for Healthy Minds da Universidade de Wisconsin, aqui em Madison, e também sou pesquisadora do Departamento de Patologia e da Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. E em colaboração com o Instituto de Ciência Contemplativa do Brasil, eu coordeno o projeto Florescer, que tem por objetivo divulgar as práticas contemplativas baseadas em evidências científicas e visando a promoção do bem-estar físico e mental. Então, quero agradecer a todos vocês pela presença, de estar aqui comigo nesta noite. E o tema que eu vou falar com vocês hoje é movendo-se na impermanência. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, vou fazer um convite para que vocês possam fazer uma breve reflexão. Então, vamos pensar, será que nós estamos nos movendo na impermanência? Será que a impermanência é um sinal da nossa existência? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas duas perguntas. Então, de modo quase automático, a gente pode perceber que nós criamos um cerne bem sólido, chamado de eu. Então, a gente coloca tudo para girar à nossa volta. Por exemplo, eu penso isso, eu sinto isso, eu sou isso. Mas quem será esse eu? Quem será esse eu, esse ser dentro de um universo? Então, quem somos nós, né, perante o universo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Então, se nós pensarmos, no momento, a gente pode pensar em fazer uma breve retrospectiva da nossa vida. Então, a gente pode pensar sobre o momento em que nós nascemos, nesse momento que nós nascemos, até as fases da nossa primeira infância. E se nós pensarmos do momento de nascer até as primeiras fases da nossa infância, nós somos seres bem indefesos, seres vulneráveis, né? Recebemos cuidado do outro, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se transformando, a gente vai se amadurecendo. E também é muito interessante notar que, à medida que nós crescemos e vamos nos transformando e nos amadurecemos, nós também estamos envelhecendo, desde muito jovem, né? Então, o ato, né, de envelhecer, ele faz parte do ciclo natural da nossa vida, né? Ele faz parte de quem nós somos, né? Ele faz parte também de tudo, né, que está à nossa volta. E aí nós podemos pensar também que, como um ponto final desse ciclo, que em algum momento da nossa vida a gente vai deixar de existir, né? Que é o fenômeno que nós conhecemos como morrer, né? Então, o morrer também, ele faz parte dessa nossa existência, desse nosso ciclo. E agora eu convido vocês para a gente olhar um pouquinho um para os outros nesse momento. Então, vocês que estão me assistindo pelo Instagram, vocês que estão me assistindo pelo Zoom, vamos olhar para as pessoas, né, que estão nessa tela, nesse exato momento. Então, por exemplo, nesse exato momento eu estou vendo vocês aqui, né, através da minha tela. Mas se amanhã nós nos reencontrarmos novamente e eu olhar para vocês novamente, a minha mente ela vai ter a falsa ideia de que vocês serão o mesmo para mim. E aí vocês vão me dizer, claro, eu sou o mesmo, eu não mudei, né? Eu sou a Maria, eu sou o José, e eu, claro, também sou a Daniela. Mas
Se a gente olhar bem profundo nesse exato momento, nós vamos perceber que milhares e milhares de coisas aconteceu conosco, desde esse momento que nós nos olhamos um para o outro, até o próximo dia, até o momento de amanhã, né, que se nós nos encontrarmos novamente, ou até na próxima semana, e por aí vai. E aí nós vamos percebendo que a cada instante, milhares de coisas, né, várias coisas vão se modificando, né, momento a momento. E se nós pararmos para pensar em nós, né, o nosso ser, se nós pensarmos a nível molecular, a nível celular, milhares de coisas estão transformando-se nas nossas células, milhares de coisas estão mudando, né, freneticamente. Então, há bilhões e bilhões de reações moleculares, de reações bioquímicas acontecendo dentro de nós nesse exato momento, né? Então, essas células, há milhares de células, né, que estão nascendo, outras milhares de células que estão morrendo, outras estão se renovando, outras estão se ramificando, se nós pensarmos nos nossos neurônios. E é muito interessante notar que tudo muda momento a momento. Por exemplo, nesse momento, todos nós estamos inspirando e expirando. E a cada ciclo de inspiração e expiração, tudo está se modificando, tudo está movendo-se, né? Então, a gente pode parar para pensar no nosso dia, ao longo do nosso dia. Então, se nós notarmos o clima ele está mudando constantemente. Quando nós acordamos está um pouco mais frio, ao longo do dia vai esquentando, depois no final da noite novamente está mais frio, então está em constante mudança. Assim como os mares, né? Os mares estão se modificando. E se a gente ampliar um pouquinho a nossa visão sobre isso, nós vamos perceber também que o mundo todo em si, ele está se modificando, né, de uma certa forma. E assim como nós também, que fazemos parte desse mundo, desse todo, estamos nos modificando. Então, e na maior parte das vezes, nós tentamos fazer com que todas as coisas elas permaneçam do jeito que está. A gente não aceita muito bem mudanças, né? A não ser que seja aquela mudança que a gente queira realmente fazer, tem um propósito, um objetivo. Mas o fato de, na verdade, a gente não aceitarmos muitas mudanças é porque nós nos agarramos à ideia de permanência. Nós nos agarramos à ideia de que tudo ao nosso redor, ele é permanente, que nada se modifica, né? Tudo permanece da forma como está. E quando nós passamos a acreditar nisso, nós passamos a solidificar as coisas, a solidificar tudo que está ao nosso redor, a solidificar tudo que está ao nosso contato. Então, isso passa a ser uma delusão, né? E aí a gente precisa pensar que mesmo que a gente tente segurar alguma coisa ou segurar algo, a nossa vida, né, ou o rio da nossa vida, ele está sempre fluindo, de qualquer maneira, seja a gente querendo ou não querendo, sempre vai haver um movimento, uma fluidez. Então tem um filósofo grego que ele comenta, o nome dele é Heráclito, ele diz que nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes. Então se a gente pensar um pouquinho, o que isso quer dizer? Que, na verdade, o mesmo homem, ele não pode pisar duas vezes no mesmo rio. Por que isso? Porque quando nós pisamos no mesmo rio, ao momento de pisar, esse rio já se transformou, assim como nós se transformamos no exato momento em que nós tocamos, né, com os pés, por exemplo, as águas sobre esse rio. E aí, então, isso traz uma grande reflexão que nos mostra que tudo está se modificando o tempo todo, minuto a minuto, segundo a segundo.
E o problema de tudo isso é que, na maior parte das vezes, todos nós somos muito resistentes a mudanças, à ideia de mudanças, né? E em especial se há alguma mudança naquilo que nós prezamos, né? Que nós gostamos. E é claro que mudar, muitas vezes, é importante, né? E é necessário, muitas vezes, que aconteça. Mas quando nós temos que mudar alguma coisa que nós realmente gostamos, que nós realmente agarramos com certa força, isso de uma certa forma traz em nós um certo sofrimento, né? A gente não compreende muito bem, não consegue muito bem compreender a ideia, né, de perda, a ideia de não segurar aquilo com muita força. E aí, a falta de não compreender que tudo está se modificando ao longo do tempo, que nada é permanente, é que vai gerando os diversos, né, sofrimentos, os diversos fardos que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, né, ao longo do nosso ciclo de vida. Então, por exemplo, nós sofremos por algo em algum momento, acreditamos que talvez o fato de nós sofrermos por alguma coisa é porque nós acreditamos que ter segurança em algo é que faz com que nos traga a felicidade. E, na verdade, não é bem isso, né? Então, ter segurança em algo nem sempre nos traz a felicidade, né? Então, e a nossa percepção em relação a isso, ela é meio que sólida, né? A gente não aceita muito bem. E o fato é de que quando percebemos que não estamos seguros por algo, ou de que se a gente gostava de fazer alguma coisa e agora nesse distanciamento social que nós estamos passando, nós não podemos fazer, né, da forma como nós fazíamos antes e por aí vai, a gente vai tendo a sensação que nós estamos perdendo, né, algumas coisas, estamos deixando alguma coisa para trás. E essa sensação de perda, como eu comentei anteriormente, é o que leva, né, ao nosso sofrimento, porque isso faz com que a gente agarre tudo e a todos, né, com muita força. Então, isso faz com que a gente acaba sofrendo e não compreendendo as verdadeiras razões, né, do que realmente está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. Então, por exemplo, nós temos medo de perder tudo, sentimos dor quando nós perdemos alguma coisa, mas se a gente parar um pouquinho e pensar, se conseguirmos realmente compreender que tudo está se movimentando na natureza e que a natureza das coisas existir é porque elas têm que ficar por um tempo elas vão permanecer e depois por outro tempo aquilo, né, vai acabar. Talvez se nós olharmos por esse prisma, por essa dinâmica, né, dessa forma diferente de avaliar, nós podemos começar a aceitar melhor as transformações que acontecem, né, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. E que essas transformações, de uma certa forma, elas sempre, se a gente ficar ruminando alguma determinada transformação ou algum determinado agente, estressor, por exemplo, isso vai nos levar ao sofrimento que vai, ao longo do prazo, né, levar a um estresse crônico, né, se isso passar por semanas, meses, né, nesse mesmo sofrimento, nesse mesmo tipo de sofrimento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar, né, para essas transformações que estão acontecendo ao nosso redor e tentar compreender, aceitá-las, né, de alguma forma. E é nessa aceitação e é nessa forma de olhar
que as práticas de meditação nos auxiliam bastante, né? A compreender que nós estamos nos movendo dentro da impermanência, na impermanência em si. Então, quando a gente faz alguma prática meditativa, nós treinamos a nossa mente. E à medida que nós vamos treinando a nossa mente, nós podemos pensar também que algumas mudanças, sejam no nosso corpo, ou seja, aqui dentro da nossa mente, ela está acontecendo. Há algumas mudanças biológicas, né? Há mudanças moleculares, né, que vão estar ligado com a maneira como que nós reagimos a uma determinada situação e como nós respondemos a essa mesma situação, né, pela qual nós reagimos. Então, essas mudanças, elas vão dando diferentes significados, vamos dizer assim, aos nossos eus, né, aos nossos comportamentos. E essas práticas, ela faz com que nós desenvolvemos um estado de awareness, né? Um estado de consciência, ou podemos pensar no componente de atenção, vamos dizer assim. E aí, então, nós passamos a ficar atento a tudo que acontece ao nosso redor e a todos, né, que estão também ali envolvidos. E essa mudança, né, de atitude, vamos dizer assim, ela faz com que nós passamos a aceitar os eventos de uma forma melhor, vamos dizer assim, e também faz com que internamente, né, nas nossas células, nós passamos a perceber o movimento que há dentro do nosso corpo, dentro do nosso eu. E aí, dentro da neurociência, a gente chama isso de interocepção. A gente passa a perceber melhor as sensações que estão presentes no nosso corpo, como o nosso corpo está respondendo e reagindo a uma determinada situação, né? Então, a gente vai desenvolvendo o nosso interoceptivo. E ao desenvolver esse interoceptivo, a gente vai regulando, né, os padrões dos nossos pensamentos, vai havendo uma regulação emocional também, porque isso está relacionado ao tipo de resposta que nós damos a esse determinado agente, e milhares de transformações, né, vão acontecendo dentro de nós, né, que são uma das bases, que são os mecanismos mais importantes aí dentro da neurobiologia do mindfulness e que explica, né, o mecanismo neurobiológico, né, pelo qual o mindfulness atua, que são essas transformações que acontecem em todas as nossas células, né, que fazem parte do nosso corpo. E aí, então, a gente faz um link com essa questão de impermanência, porque nem o nosso corpo é permanente, né, tá? Tudo se movendo minuto a minuto, segundo a segundo. Então, agora, antes da gente continuar esse bate-papo, eu vou passar para vocês algumas práticas, né? A gente vai fazer algumas práticas meditativas que auxilia a desenvolver, né, esse estado de awareness, né? A desenvolver a nossa interocepção também, a melhorar a nossa atenção plena. Então, vamos praticar? Bom, antes de nós começarmos, é importante que a gente reconheça o nosso estado básico. Então, eu vou convidar vocês, né, se vocês estiverem sentados, né, agora, a manter os pés bem apoiados ao solo, tentar manter a coluna ereta e a cabeça também, né, um pouco erguida. Então, imagine que tenha um fiozinho e esse fiozinho esteja puxando, saia lá do topo da sua cabeça e esteja puxando você, né? E aí você mantém de uma forma ereta a sua postura. E da mesma forma que a gente vai manter o nosso corpo um pouco ereto, a gente vai tentar não tensionar ele muito, né? Mas também não deixar ele relaxado
dessa maneira, mas tentar manter uma postura um pouco mais atenta, né, mais consciente do que está acontecendo no corpo nesse momento. Então, e as mãos, vocês podem deixá-las, né, descansando sobre as coxas, tá? Então eu sugiro também que, se vocês estiverem em uma cadeira ou no sofá, para vocês sentarem um pouquinho mais na ponta da cadeira, só para dar essa sustentação no corpo de vocês. Bom, se vocês se sentirem confortáveis, vocês podem manter os seus olhos fechados, ou entreabertos, ou aberto, não há problema algum. Então vamos lá? Então, uma vez que o seu corpo esteja posicionado confortavelmente, permita que sua mente repouse por alguns minutos. Apenas deixe a sua mente repousar. Limite-se a deixar a sua mente livre, como se estivesse acabado de concluir uma longa e árdua tarefa. Não importa o que acontecer, não importa que pensamentos ou emoções surgirem, não importa se você sentir algum desconforto físico, não importa se você não estiver consciente dos sons e cheiros. Não se preocupe. O que quer que aconteça, ou o que quer que não aconteça. Tudo isso faz parte da experiência de permitir que sua mente repouse, de permitir ser. Agora, apenas repouse na consciência do que quer estiver passando na sua mente, do que estiver passando. Seja algo que você tenha a fazer, repouse na consciência. Apenas repouse. E então, pergunte-se a si mesmo: como foi essa experiência? Não julgue, não tente explicá-la, apenas pense no que aconteceu e em como você se sentiu. Talvez, nesse exato momento, você pode ter tido um momento de paz, ter percebido alguma abertura, e isso é bom. Ou talvez pode ter se conscientizado de 1 milhão de diferentes pensamentos, sentimentos, sensações. E isso também é bom.
Quando repousamos a nossa mente dessa forma, nós percebemos a experiência da mente natural. Nós nos conscientizamos desta experiência. Então agora, nós vamos fazer uma próxima prática. Talvez seja necessário você ajustar a sua postura. Faça isso de forma consciente, percebendo cada movimento, até que você ajuste a sua postura. Esta próxima prática chama-se Open Awareness, ou seja, pura consciência. Nesta próxima prática, nós iremos explorar o descanso na pura consciência. A pura consciência é um estado de presença para relaxar sem esforço. Você não precisa fazer nada quando está na pura consciência, quando você está neste estado. Você apenas precisa ser. E ser é mais do que fazer. Quando nós descansamos na pura consciência, não estamos perdidos ou distraídos. Nós estamos presentes. Presentes no que está acontecendo no exato momento. Nós não direcionamos nossa atenção a algo particular, ou tentamos controlar os nossos sentimentos. Nós estamos apenas conscientes. Então vamos começar esta prática. Faça algumas respirações profundas. E traga a sua consciência para o corpo. Deixe a sua respiração voltar ao normal, gentilmente, cada um no seu ritmo, sem pressa. E quando achar que a sua respiração voltou ao normal, perceba a sua postura. Encontre o perfeito balanço entre simplesmente ser. Então relaxe. Reflita sobre os benefícios de estar presente, de estar consciente. Bem, a partir de agora, os espaços da minha condução serão um pouco mais lentos.
Então, nos próximos minutos, deixe o controle de lado e simplesmente esteja presente. Se perceber que a sua atenção se dissipou, ou que se você viu perdido em algum pensamento, não se preocupe. Note, reconheça e deixe eles irem. Aqui, o segredo é repousar na pura consciência. Talvez seja um grande desafio estar presente, consciente, e isso é natural. Quando você notar ou perceber que está perdido, você não precisa fazer nada extra. Esse é o momento para você voltar ao momento presente. Note, reconheça e deixa ir. Descanse na pura consciência. Essa não é uma prática simples de se fazer, mas é uma prática extremamente poderosa que fortalece a capacidade de relaxar o nosso foco atencional. Ao longo do seu dia a dia, dê a você um momento, dê a você um momento para deixar ir o impulso de fazer alguma coisa e simplesmente seja. Dê a você um momento para mover-se na impermanência. Dê a você um momento para mudar as coisas dentro de você. Vamos repousar por mais alguns instantes na pura consciência. E ao som do sino, vá dando o movimento que seu corpo precisa
com atenção, estando presente a cada movimento, estando consciente a cada movimento. Tente recordar o estado que você estava antes de iniciar esta prática e como você se encontra neste exato momento. Bem, é importante entendermos que nossa felicidade e paz mental, ela não provém da busca de segurança na permanência ou na estabilidade. A nossa verdadeira felicidade, ela vem de compreendermos a impermanência, de percebermos que está tudo se modificando, de percebermos que se nós sentimos-nos inseguros, é porque isso faz parte da impermanência. E para que possamos nos mover na impermanência, é importante que nós estejamos awareness. É importante que nós aprimoremos a nossa consciência plena. Precisamos estar conscientes a todas as mudanças que acontecem ao nosso redor. E a primeira mudança que acontece é a mudança que acontece dentro de nós. Dentro dos bilhões e bilhões de células que constituem o nosso corpo humano, de moléculas a nível mais molecular, é perceber que tudo está se modificando. Então, a pessoa que iniciou, assistir esse vídeo no início do dia de hoje, você já não é mais o mesmo após o final desse vídeo. E assim, no próximo minuto, no próximo instante seguinte, a gente vai se modificando, se transformando, né? E se reinventando, renascendo e por aí vai, né? E então, o que a gente pode trazer como reflexão para o dia de hoje é que a meditação, as práticas meditativas, elas transformam a nossa mente. E a gente pode pensar que nós somos o resultado da interação do nosso corpo, né, de tudo que está conosco, com o meio ambiente, com os eventos, com os agentes que estão no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu sou quem sou, você é quem você é, porque todos os dias nós estamos interagindo de uma certa forma com o ambiente que nós vivemos, e ao interagir com esse ambiente vai nos transformando. E aí ele pode nos transformar de uma forma positiva ou de uma forma mais negativa, ou com mais valência negativa. Mas é importante que, à medida que nós vamos interagindo com o ambiente, e à medida que nós vamos inserindo as práticas meditativas na nossa vida, as práticas vai aprimorando, né, o cultivo das qualidades da nossa mente. Então, vai aprimorando o nosso estado de awareness, nosso estado de presença, a nossa consciência, pura consciência, né, plena, intacta. Vai aprimorando o nosso nível atencional, o nosso estado atencional. Também vai modificando a nossa resposta a diversos fatores presentes no ambiente que geram um determinado estresse, e também modifica a nossa forma de
responder a esses agentes. Então, é o que eu comentei na semana passada. Nós vamos nos tornando menos reativos e vamos respondendo de forma mais adequada a determinadas situações do nosso dia a dia. E uma coisa, e todas a forma como que nós vamos nos modificando a essas determinadas situações do nosso dia a dia, vai promovendo o que fala dentro da tradição, né, budista, o florescimento humano, né? Então a gente vai se tornando seres, né, melhores e vamos compreendendo com mais clareza a impermanência que está ao nosso redor. Então, uma questão que eu queria comentar aqui brevemente, não vou me delongar muito, é um fenômeno que dentro da neurociência é bem conhecido, né, que é chamado de neuroplasticidade. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar um pouco disso, né? E a neuroplasticidade, ela nada mais é que a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a mudanças que estão presentes no nosso ambiente e de se adaptar às experiências vividas por nós, né? E a meditação, ela é capaz de promover essas mudanças, né? No nosso cérebro. É capaz de promover o fenômeno de neuroplasticidade. Então, existem vários estudos científicos que mostram que algumas áreas do nosso cérebro, elas aumentam de volume, outras áreas diminuem de volume, dependendo do tipo de resposta que estava acontecendo ali. Então, por exemplo, quando nós estamos um pouco vou usar a palavra estressados aqui, entre aspas, mas quando a gente está sofrendo, né, está sob, né, a melhor forma, sob o estresse, é o que eu comentei na semana passada, uma estrutura que faz parte do sistema límbico no nosso cérebro, a amígdala, ela está mais reativa, ou seja, dependendo das situações que acontecem no ambiente, ela vai disparar rapidamente alguns sinais elétricos e vai fazer com que a nossa resposta a esse agente, ela seja uma resposta mais reativa, muda a maneira como a gente vai responder a essa situação. E à medida que nós, ao longo do tempo que nós vamos praticando a meditação, vários estudos mostraram que essa estrutura, ela deixa, né, ela se modifica. E o fato dela se modificar envolve o fenômeno que eu comentei com vocês, que é a neuroplasticidade. Ela se retransforma, né? Ela se altera. E aí, se eu pensar somente nessa microestrutura, eu sei que ali tem bilhões de neurônios que fazem parte dela e milhares de moléculas que vão regular essa resposta que ela teria que dar, né? Que ela vai dar. E aí essa transformação nessa estrutura faz, de uma certa forma, a nossa resposta a um determinado agente, que antes para a gente, talvez o nosso limiar fosse um pouquinho baixo, esse limiar ele se torna um pouquinho alto. E a gente passa a responder de uma outra forma, né, de uma forma menos reativa. E as práticas meditativas, elas trazem muito disso, né? A não reatividade, né? A forma como que nós não... a forma como que nós podemos olhar uma determinada situação e notar ela e responder de uma outra maneira. E isso se estende para diversas outras estruturas, né? Diversas outras respostas e estruturas que também fazem parte do nosso sistema, né? Do nosso eu como um todo, né? De quem é o ser humano, né? Bom, então, dentro dessa temática, é importante que a gente reconheça isso e esteja atento de que tudo que está ao nosso redor está se transformando, né?
no budismo também fala-se muito da impermanência, e que essa transformação, para que nós não soframos, né, em relação ao que está, a gente só precisa estar awareness, consciente ao que está ao nosso redor. E isso já vai nos ajudar a enfrentar melhor essas adversidades, esses agentes estressores que estão presentes no nosso dia a dia. E como agora a mídia fala muito da pandemia, isso também vai nos ajudar a estarmos mais conscientes, né, do que realmente está acontecendo dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo, né, em relação à pandemia. E a gente passa a compreender de uma outra forma e não reagir, né, não com pensamentos negativos e por aí vai. Bom, agora eu vou abrir aqui o microfone para vocês, vou ver se tem também algumas perguntas no Zoom e no Instagram, e aí eu fico à disposição para responder algum questionamento que vocês tenham. Obrigada pela presença. Deixa eu... Como eu faço para ver? Talvez vocês podem, cada um ir abrindo o próprio microfone aqui no Zoom e também ir perguntando. Acho que fica mais fácil do que eu abrir todo mundo, senão fica um ruído. Dani. Oi, Luciana. Eu vivi agora no momento que nós estávamos fazendo a primeira meditação, a minha internet caiu, né? Uhum. Daí a tua voz sumiu. Eu fui lá na sala, olhar o que tinha acontecido, porque às vezes meus pais podem mexer, né? E bateu o fio e daí caiu a internet. Eu senti que a hora que sumiu, deu aquela instabilidade mesmo, que nem você falou, né? Aquela parece que eu percebi na hora que sumiu a tua voz. Fui lá, a hora que eu voltei, levei aquele você estava de volta. É estranho, porque é um fato que a gente depende da internet, né? E ela é totalmente instável mesmo. Uma hora ela funciona, outra ela não funciona, outra ela cai. É o que a gente, praticamente, o que a gente sente no interior da gente, né? Como se fosse uma mistura de internet, vamos dizer assim, né? Porque de repente ela fugiu, né? E de repente voltou, deixou eu mais tranquila, porque daí eu segui em frente a segunda vez, sabe? Consegui voltar ao normal de novo. Obrigada, Lu, por compartilhar. Esse exemplo da internet, ele é muito interessante na nossa vida, né? Que mostra o quão a gente está se tornando dependente, né, da internet, por um lado, e mostra também, ao mesmo tempo, a impermanência, né? Porque o sinal, ele não é contínuo, né? Ele flutua, né, ao longo do tempo. Então, é bem claro sobre o tema que a gente discutiu hoje, né? Que a gente está movendo-se constantemente na impermanência. Só que nós não estamos totalmente conscientes, né? Sobre isso, né? Sobre esse evento, né? A gente acha que a internet, ela é fixa, que nada vai acontecer ali com ela, né? E como outras coisas na nossa vida, né? Então, obrigada, foi riquíssima a sua fala, que traz exatamente isso, essa ideia que a gente precisa começar a refletir, pensar e trazer, né, para o nosso dia a dia, né, para que a gente possa estar mais presente mesmo. Bom, se ninguém mais tiver alguma pergunta ou alguma curiosidade, eu vou encerrar por aqui. E primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês. Gratidão por vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês para a gente conversar um pouquinho. E também quero fazer um convite a vocês de, ao longo do dia de vocês, separar um momento, pode ser 3 minutos, 5 minutos, não importa, mas para que vocês possam simplesmente ser, né, fazer uma prática, né, meditativa, seja essa da pura consciência, né, que eu ensinei para vocês hoje, seja uma prática
da respiração, observando o movimento da respiração ou dos sons, enfim, que vocês separem um momento para vocês simplesmente serem, né? E para perceber, né? E aí o convite aqui é no sentido de vocês perceberem como vocês estão antes de vocês realizarem a prática e vocês perceberem depois como vocês vão estar após vocês realizarem a prática, né? E aí é pensar nessa temática, movendo-se na impermanência. Tá bom? Boa noite a todos.